Olá, o Bom Gourmet te trouxe aqui até o Luca Café Especiais e a gente vai conversar com a Carolina Franco. Hoje ela vai nos dar uma aula de café especial, vai nos ensinar a degustar o café e como escolher o melhor café, enfim, como saber a diferença de um café bom para um café não tão bom. A Carolina é um prodígio dos cafés, enfim, ela é uma barista premiadíssima aqui no Brasil e vai disputar o Campeonato Mundial novamente agora, né, Carolina? E ao mesmo tempo está concorrendo a outro prêmio de uma revista nacional importante. Carolina, o que é o café especial? Como você define? Café especial é um produto de qualidade de matéria-prima. Então, o café especial na matriz não tem nenhum defeito físico ou sensorial. Então, são escolhidos só as frutas maduras para que você tenha mais doçura e nada de adstringência na bebida. Você mostra pra gente um pouquinho disso na prática? Claro, vamos lá. A Carolina separou aqui alguns grãos e ela vai contar pra gente um pouquinho a diferença. O que você trouxe aqui, Carolina? Então, aqui eu tenho uma amostra de café especial. Como a gente vê, ela é bem limpinha, ela não tem nenhum tipo de defeito e os grãos são parelhos, de mesma cor, de mesmo tamanho. E aqui, nessa outra amostra, eu tenho uma amostra de café comercial, que é o maior consumo do Brasil. Então dá pra ver que tem um monte de grãozinho podre, de casca, de grão brocado, né? Então isso aqui vai trazer muito amargor, adstringência, que vai ficar azedo. E nessa segunda amostra? Aqui eu tenho uma amostra de café especial torrado. Dá pra ver que ele também é aparelho, que ele não tem nenhum grão mais claro ou mais escuro. Todos são de mesmo tamanho. E aqui eu tenho uma amostra de café comercial. Dá pra ver, a gente encontra a casca no meio da amostra, encontra grãos verdes, encontra grãos podres. Olha só, como vocês vão poder perceber aqui, a gente está num paraíso para quem gosta de café, né? Temos várias amostras aqui de regiões diferentes do país. E o que você vai mostrar para a gente aqui, Carolina? Então hoje eu separei 6 regiões brasileiras, são as regiões mais comuns que a gente encontra de cafés. E cada um deles tem uma particularidade diferente. Então eu não peguei cafés especiais comuns de cada região. Eu peguei algum que tem uma coisa diferente, específica daquela região. Então eu peguei um café do norte do Paraná, fazenda Califórnia. Um café de São Paulo, da região de Mococa. Um café do Cerrado Mineiro, da fazenda Delarice. Um café do sul de Minas, da fazenda Serra das Três Barras, do município de Carmo de Minas, um café do Espírito Santo, da fazenda Bateia, e um café da Bahia, do município de Piatã. Cada um deles tem uma particularidade daquela fazenda, daquele microclima, então por isso que eu achei mais interessante, de mostrar a qualidade extrema do nosso país. Então agora a gente vai conferir como esses cafés ficam depois de prontos. Então a gente vai fazer uma prova protocolada, então esse é o protocolo padrão que a gente faz para classificação e degustação de café. Então a gente começa cheirando o potinho. Sacode o potinho, aqui eu tenho grão moído. E a gente vai cheirar. O que é o ideal, Carolina, em relação aos aromas? No aroma, eles são mais complexos do que os sabores, porque são moléculas voláteis, então você sente ele logo depois da moagem. Por isso que eu coloquei as tampinhas, para que esses aromas voláteis não se percam. Impressionante essa diversidade, né, de aromas, e isso qualquer iniciante consegue sentir ou não precisa de um pouquinho mais de treino? Precisa de um pouquinho mais de treino. Quando você tem cafés comparando do lado um do outro, é fácil saber que eles são diferentes, mas para um leigo é difícil dizer o que é diferente. Mas quando você tem alguma coisa que te diga, ou que te guie, por exemplo, nas etiquetinhas, aqui a gente tem a descrição de cada café. Olha só, depois de devidamente cheirados, né, enfim, todos os aromas sentidos, é hora de adicionar a água. Como que a gente faz isso? Qual que é o procedimento, Carolina? Aqui a gente só vai molhar o café por igual, né, sem deixar nenhum pedacinho de café seco.
A Carolina adicionou já água quente aqui e o interessante é que a água não pode estar fervendo. Qual que é a temperatura ideal? A água não pode ferver, ela pode estar em torno de 90 a 95 graus. Ou seja, antes de iniciar a fervura, é legal ficar de olho, afastar um pouco do fogo. Sim, quando ela começa a levantar aquelas fervilhinhas assim, pode desligar e passar, ou pode deixar ferver e esperar uns 3 minutos para colocar a água no café. E por que a água tem que estar nessa temperatura abaixo da temperatura de fervura? Para você não extrair sólidos muito amargos. Então, quando você põe a água a 100 graus, ou como aqui em Curitiba, 97 graus, você começa a extrair muito amargor do café. E agora vamos dar prosseguimento aí à nossa análise. Qual que é o próximo passo, Carol? A gente vai continuar analisando os aromas. Então, agora eu coloquei a água. A gente vai analisar o aroma da infusão. A gente chega bem pertinho e cheira a crosta. Encostando quase o nariz. Isso. Qual que é a diferença em sentir o café já diluído na água em relação ao pó? Quando você adiciona água quente, ele vai como se fosse cozinhar o café. Então, outros aromas são liberados, então são outros compostos voláteis, outros aromas, outra percepção. O café muda muito do pó seco para quando ele está úmido. Depois de 4 minutos, a gente vai quebrar essa crosta e os aromas que estavam presos embaixo dela vão subir. Então é assim. Ao mesmo tempo que você mexe, você vai sentindo o aroma que solta, né? O que acontece? A crosta prende parte desses aromas no café? Isso, ela prende quando o café está em infusão com essa água. Depois, quando você quebra, esses aromas se intensificam e você sente. E agora chegou a hora de fazer a prova gustativa do café. Olha, mas se você pensa que você vai beber, não é nada disso. Primeiro, é com uma colherinha que a gente faz essa prova, né? Explica um pouquinho pra gente. Sim, então a gente usa a colher e a gente não engole, a gente vai cuspir, porque a quantidade é muito grande. Então, a gente vai fazer barulhinho de criança tomando sopa. Ou já subiu. A intenção aqui é você fazer o café entrar na boca como se fosse um spray, para que ele permaneça na boca inteira e você não tenha que engolir. Ou você pode fazer assim também. Tem alguma característica que a gente possa descartar o café assim que a gente prova? Alguma sensação que ele passa? Sim, a astringência, como se fosse morder um caqui verde que amarra na boca, ou o azedume de vinagre, que seria de fermentação, ou o gosto químico, lembrando o isopor ou acetona, que são características de fungo na matéria-prima, ou qualquer sabor desagradável no café, um amargor muito intenso, já caracterizam ele como café comercial. Já mostra que é um café que não tem tanta qualidade, né? E eu percebi também que a gente fez uma prova do café sem açúcar, enfim, sem adoçante, sem nada. Esse é o jeito correto de se experimentar? Quando você tem uma matéria-prima de qualidade, não é necessário você adoçar, porque você não tem nada que vai agredir o seu paladar. Então você só tem coisas boas ali. Claro que o amargor sempre vai estar presente, é uma característica comum do café, mas esse amargor não vai agredir. E aí, você gostou desse exemplo de degustação? Olha, você pode fazer em casa também, né, Carolina? Qual que é a dica? Quem quer experimentar cafés especiais, quem quer conhecer um pouquinho mais, pode fazer como? Você pode encontrar cafés especiais no mercado ou em casas especializadas e fazer o café coado normal, como você faz em casa, sem água fervente, e tomar um do lado do outro e perceber as características de cada um. E aí você consegue comparar e sentir todas essas diferenças. Sim, comparando sempre é mais fácil. Carolina, muito obrigado por essa aula de cafés especiais e muito boa sorte nos próximos concursos, que você represente bem Curitiba. Obrigada. Tchau, tchau, gente.